Olá, amigos do Quartel-General. É um imenso prazer estar com todos vocês mais uma vez. Hoje vamos começar falando sobre os estabelecimentos penais. Para que serve uma penitenciária, para que serve uma cadeia pública, colônia agrícola, enfim. Traremos as características principais desses estabelecimentos penais, para quem esses estabelecimentos penais servem e também outros detalhes. Antes de começarmos a falar sobre esses estabelecimentos, eu gostaria de mandar um abraço especial para o pessoal de São Paulo, tanto de São Paulo quanto da cidade de Poá, no estado de São Paulo também. Não conhecia essa cidade. Pessoal de Criciúma também que mandou um abraço, forte abraço para vocês. Pessoal de Salvador, Juazeiro do Norte no estado do Ceará, temos Viçosa no estado do Ceará também. Tem outra cidade também no Ceará chamada Cariri, se não me falha a memória. Também forte abraço para vocês, obrigado pela participação. A participação de vocês é importantíssima para que a gente possa se motivar e ajudar também da forma que estamos tentando ajudá-los. Vamos lá, vamos começar a falar sobre os estabelecimentos penais. Começando a falar sobre a penitenciária. As penitenciárias servem para quem, pessoal? Servem para penas de reclusão, em regime fechado. Penas de reclusão em regime fechado, nós temos o estabelecimento penitenciário. Vocês verão que, por exemplo, os presos condenados em regime semiaberto, eles poderão ser conduzidos a um estabelecimento chamado colônia agrícola. Mas vamos lá, vamos falar sobre isso posteriormente. Então, penitenciária, regime fechado, pena de reclusão. Nós temos na Lei 7.210 de 1984, a nossa LEP, nós temos o seguinte, que a União, os estados, o Distrito Federal e os territórios, coloquei os territórios aqui porque normalmente eles não aparecem, mas quando aparecerem a gente também tem que grifar para saber que eles estão lá, né? Vocês devem ter estudado os territórios, né, em direito administrativo, quando estão estudando lá descentralização geográfica ou territorial, né, que temos lá os territórios que nada mais são que autarquias territoriais ou geográficas da União. E aí tem características especiais que os senhores verão lá no direito constitucional também. Temos o seguinte, que os entes federados mais os territórios federais, nós temos que eles poderão construir penitenciárias para presos provisórios e condenados cumprirem um regime, uma sanção, para falar a verdade, uma sanção disciplinar chamada regime disciplinar diferenciado. Gostaria de dizer para vocês que o RDD não é um regime novo. Os regimes de cumprimento da pena são o aberto, semiaberto e o fechado. O RDD não é regime. O RDD é uma sanção que é aplicada por uma falta, por exemplo. Entendeu? Mas vamos lá. É o seguinte, nós temos a cela. Essa cela, lá na penitenciária, ela deve ser uma cela individual. E aí, na lei de execução penal, nós temos que essa cela tem um dormitório, tem um aparelho sanitário, um lavatório para aquele preso, ok? Então, a cela individual. Temos, então, só para lembrarmos ou conhecermos, temos o seguinte, nas penitenciárias federais, que são de segurança máxima e para regime fechado, todas as celas são celas individuais. Beleza? Mas vamos lá. Nós temos o seguinte, nós temos alguns requisitos básicos dessa cela.
nós temos o seguinte. Número 1, temos a salubridade, é óbvio, por questões de dignidade da pessoa humana, temos a salubridade. Essa salubridade ela é apresentada através de fatores de aeração, insolação, né? Condicionamento térmico adequado para que aquele preso esteja cumprindo a pena de forma confortável. Perfeito? Temos o segundo requisito básico, né? Nós temos que as celas terão uma área mínima. Vou colocar assim, área mínima, ok? Área mínima. Vou aumentar aqui, vou aumentar para ficar melhor para vocês. Área mínima. De quanto, pessoal? Área mínima de 6 metros quadrados. 6 metros quadrados. Então, temos dois requisitos básicos da cela, que são a salubridade e a área mínima de 6 metros quadrados. Copia. Nós temos, em relação às penitenciárias, vamos dizer assim, femininas. As penitenciárias femininas, elas deverão ter uma seção especial. Para quem, pessoal? Para uma seção especial para as gestantes, uma seção especial para as gestantes e também para as parturientes. Ok? Além de termos essa seção especial, nós devemos ter uma creche. Olha só que legal, uma creche, pessoal. Para abrigar que pessoas? Para abrigar que pessoas? Ou as crianças, né? Vamos dizer assim. Vamos lá. Nós temos que essa creche, ela deve abrigar o quê? Aqueles de 6 meses até 7 anos de idade. 6 meses a 7 anos de idade, pessoal. 6 meses a 7 anos de idade. Copia. É interessante nós falarmos sobre essa creche, que ela temos uma corrente doutrinária muito forte no Estado brasileiro, que diz que é o seguinte: a criança ela não pode pagar pelo erro cometido pela mãe, pelo pai. Então, nesse caso aqui, a criança tem que estar próximo à família para que ela não seja prejudicada pelo cumprimento da pena da mãe, por exemplo. Então, temos uma corrente doutrinária que fala que deve existir essa creche para aproximar, porque a criança não deve ser condenada também pelo crime. Então, 6 meses, e ele fala assim, né? Menos de 7 anos, menores de 7 anos, né? De 6 meses até menores de 7 anos. Menos de 7 anos. É isso que a lei fala especificamente, entendeu? Levando em consideração o princípio da dignidade daquela criança. Então fica ligado nessas dicas, que essas dicas aqui são muito, muito importantes. Vou falar bem devagar para vocês, para que vocês possam absorver os melhores detalhes dessa aula que é uma aula especial. Todas as aulas são especiais. Faço com muito carinho para vocês, para que vocês possam sentir uma energia positiva, sentir que está valendo a pena cada segundo que vocês assistem esse vídeo e, se Deus permitir, que nós possamos acertar, e nós acertaremos as questões da prova. Ok?
Então, maiores de 6 meses é o que a lei fala especificamente, pessoal. Vou corrigir aqui, ó. Maiores de 6 meses, menores de 7 anos. Não sei se foi isso que eu falei, mas tá aqui a correção ou a ratificação do que eu falei, se for o caso de eu ter falado, né? Maiores de 6 anos e menores de 7 anos. É isso que a lei fala e ponto final. Mas vamos lá. Falamos aqui das penitenciárias das mulheres, mas também temos as penitenciárias dos homens. Lembre-se de um detalhe muito interessante. Essa penitenciária dos homens deve ser construída afastada do centro urbano. Afastada do centro urbano. Mas esse afastamento, essa distância, ela não pode restringir a visitação, pois é um direito do preso e temos também a dignidade da pessoa humana. Então, lembre-se disso, ela deve ser construída afastada dos centros urbanos, ok? Vamos falar sobre o segundo estabelecimento penal. Nós temos as colônias, chamadas de colônias agrícolas, industriais ou similares. Para quem? Para presos em regime semiaberto. Presos em regime semiaberto. É interessante que a lei nos traz o seguinte, ó. A lei traz o seguinte, fala que esses presos em regime semiaberto, eles coloca assim, poderão ser alojados coletivamente. Poderão, ok? Então, fica aí a dica. Coletivo. Lembre-se o seguinte, pessoal. Lembre-se de que esses estabelecimentos aqui, colônias agrícolas, elas servem para os semiabertos. Penitenciárias para os fechados, colônias agrícolas para os semiabertos. Olha só, temos o seguinte. Além, esse alojamento coletivo, ele deve obediência também àqueles requisitos básicos lá, algum dos requisitos básicos dos estabelecimentos. E nós temos o seguinte, ó, que esse alojamento deve ter fatores de salubridade, que aí nós vimos lá que a salubridade nada mais é que a soma de determinados fatores, aeração, insolação e condicionamento térmico. Nós temos que deve haver uma seleção adequada dos presos, né? Não misturar no mesmo alojamento coletivo presos de facções rivais, né? Presos com perfis diferentes. E temos por último aqui que deve ser observada, obviamente, a capacidade máxima. A capacidade máxima. Deve ser observada a capacidade daquele alojamento coletivo. Não tenho muito o que falar sobre as colônias agrícolas, basicamente isso aqui que nós vimos. Temos um julgamento importante que eu vou trazer posteriormente. Eu estou evitando falar sobre muitas jurisprudências e doutrinas agora. Por quê? Porque elas podem ser faladas de forma avulsa, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. E aí eu vou trazer uma aula somente de jurisprudências e doutrinas importantes para a nossa prova. Súmulas também do STF e do STJ, importantes para nossa prova, perfeito? Então, basicamente estou reproduzindo alguns artigos da lei, né, trazendo alguns detalhes importantes e às vezes trago posicionamentos importantes ali, se for o caso de a gente realmente ter a necessidade de agregar aquela doutrina e jurisprudência ao assunto. Mas se a gente puder falar de forma separada, a gente vai falar de forma separada e organizada. Vamos trazer tudo
muito importante a aula que falará sobre súmulas e teses e doutrina, jurisprudência. Vai ser muito boa a aula, muito boa mesmo. O terceiro estabelecimento é a casa do albergado. Para que serve essa casa do albergado, pessoal? Serve para penas privativas de liberdade, penas privativas de liberdade em regime aberto, olha só, regime aberto, e também serve para quê, pessoal? Para pena restritiva de direitos. Que pena restritiva de direitos é essa, pessoal? Limitação de final de semana. Então, preste atenção, serve tanto para penas privativas de liberdade quanto para penas restritivas de direito. Temos o seguinte, pessoal, que essa casa do albergado, aí a gente pega esse C aqui, ó, casa do albergado, ela deve ficar próxima ao centro urbano. Próxima ao centro urbano. Obviamente, deve ficar separada dos demais estabelecimentos. Separada dos demais estabelecimentos. E também tem uma característica aqui muito importante, pessoal. Muito importante mesmo. Que é o seguinte, ó, essa casa do albergado, ela não terá ausência de obstáculos, né? Sem obstáculos contra a fuga, né? Contra a fuga, né? Imaginar fuga em regime aberto, né? O cara já está ali quase com o pé na rua, né? Vamos dizer assim, na liberdade, né? Então, estranho, né? Mas temos aqui essa informação. Temos também o seguinte, pessoal, que esse estabelecimento, a casa do albergado, deve ter o quê? Lugares, instalações para cursos, para palestras, para fiscalização e orientação do preso. É interessante esses cursos e palestras, por quê? Porque eles já estão com o pé na liberdade ali. Então, é importante que exista uma conscientização através de cursos, através de palestras, né? Para quê? Para que ele se prepare psicologicamente para uma nova realidade, ou voltar a uma nova, para falar a verdade, não voltar, mas ter uma nova realidade, conseguir sobreviver, subsistir através do trabalho, através do seu suor, e não retornar para a vida criminosa. Nós temos que a pena, ela tem uma característica de ser ressocializadora. Então, em todas as etapas, há tentativas de fazer com que o preso não retorne à vida criminosa e possa viver com dignidade. Copia. Então, até agora nós vimos as penitenciárias para regimes fechados, né, para penas em regime fechado, penas de reclusão. Nós temos as colônias agrícolas para os presos em regime semiaberto e as casas dos albergados em regime aberto, né? E nós temos agora os centros de observação. Centros de observação. Esses centros de observação são estabelecimentos penais que servem para quê? Servem para exames. Serve para exames. Tanto exames gerais,
quanto o exame criminológico. Criminológico, ok? Exame criminológico. Lembre-se de que os resultados desses exames serão enviados à Comissão Técnica de Classificação. A Comissão Técnica de Classificação. Além desses exames gerais e o exame criminológico, nós temos a possibilidade aqui de termos pesquisas criminológicas. Pesquisas criminológicas. Esse estabelecimento, ele pode ser construído como um anexo a outras unidades, certo? Um anexo, ou pode ser um estabelecimento avulso, autônomo, vamos dizer assim. Então, há essa possibilidade também. Lembre-se de que, na falta do centro de observação, quem vai cumprir a missão dos exames, já que temos vários profissionais em sua composição, é a Comissão Técnica de Classificação prevista lá no começo da lei. Se não me falha a memória, artigo 8º e artigo 9º. Eu lembro que o artigo 9º fala sobre as competências, incumbências dessa Comissão Técnica de Classificação. Então, temos essa possibilidade de, se não houver o centro de observação, esses exames sejam realizados pela Comissão Técnica de Classificação. Fica ligado nessa dica aí, que é uma dica importante. Copia! Quinto estabelecimento, nós temos os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico. Hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico. Para quem servem? Esses hospitais servem para os inimputáveis e os semi-imputáveis. É interessante que para todos os internados, todos os internados estarão sujeitos a exame exames são o exame psiquiátrico e demais exames. O exame psiquiátrico e demais exames. Devemos lembrar que esse hospital psiquiátrico, ele serve também para tratamentos ambulatoriais. Lembre-se de que esses tratamentos ambulatoriais também poderão ser realizados em outro local. Vou colocar aqui. Poderão ser, vou colocar assim, em outro local. Poderão ser realizados em outro local. Esses exames, como eu falei anteriormente, eu esqueci de colocar aqui, os exames e o exame psiquiátrico, vou colocar no geral, são obrigatórios. Então temos Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico para inimputáveis e semi-imputáveis. Nós temos que para todos os exames são obrigatórios. Além disso, nós temos que a possibilidade de tratamentos ambulatoriais nos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, mas também que esses
tratamentos ambulatoriais poderão ser realizados em outro local. Então, fica esperto, são dicas fáceis, informações tranquilinhas e fica ligado nesse esquema aqui que ele é muito, muito, muito importante. Ok? Copia! Cadeias públicas. Cadeias públicas. Então, vamos fechar da seguinte forma. Vamos lá. Nós temos as penitenciárias para penas de reclusão em regime fechado. Nós temos as colônias agrícolas para o regime semi-aberto. Nós temos as casas dos albergados para o regime aberto. Nós temos os centros de observação para realização de exames gerais, exame criminológico. Esses exames serão enviados à Comissão Técnica de Classificação. Temos os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico para os semi-imputáveis e os inimputáveis. E temos, por último, as cadeias públicas, que servem para os presos provisórios. Olha aí, presos provisórios. Vou manter o quadro aqui, vou copiar aqui desse lado. Olha só, nós temos que essa cadeia pública servirá para presos provisórios, pessoal. Presos provisórios. Mas somente a eles, olha o dedinho, o artigo 201 da Lei de Execução Penal, se não me falha a memória, 201, fala o seguinte, que quando não houver estabelecimento adequado, também aqueles sujeitos à prisão civil também poderá ser custodiado nas cadeias públicas quando não houver estabelecimento adequado para a situação dele. Lá nós temos que também estarão sujeitos à prisão administrativa. A cadeia pública serão recolhidos na cadeia pública quando não houver estabelecimento aqueles sujeitos à prisão administrativa. Só que essa prisão administrativa, há muito tempo, no nosso ordenamento jurídico, ela foi esquecida, ou está sendo esquecida, quase que inaplicável, vamos dizer assim. Então, nós temos, até porque na Constituição Federal, nós temos que a prisão ela ocorrerá por ordem judicial ou por flagrante delito. E temos a possibilidade também lá no artigo 5º também de prisão civil. Nós temos essas três possibilidades, ou por ordem judicial, né, ou em flagrante delito, ou prisão civil. A Constituição Federal, complementando aqui a Constituição Federal, no texto da Constituição Federal, vou falar de novo, no texto da Constituição Federal, nós temos que há possibilidade de quê? De prisão por inadimplemento voluntário e inexcusável de prestação alimentícia, e temos também o depositário infiel, na Constituição Federal. Mas o nosso ordenamento jurídico não permite prisão do depositário infiel, somente daquele que não paga a pensão alimentícia. Então, de novo, de acordo com o texto da Constituição Federal, nós temos as duas prisões civis, mas de acordo com o ordenamento jurídico como um todo, aí analisando os julgamentos do Supremo Tribunal Federal, nós temos que somente poderá ter prisão civil para quem não paga pensão alimentícia. Perfeito aí? Não havendo possibilidade de prisão do depositário infiel. Show? Show de bola. Mas vamos lá. Essa cadeia pública, ela deve estar localizada, vou colocar assim, ó, próximo ao quê? Ao convívio familiar, vamos dizer assim. Para que os laços sociais e familiares, o convívio social daquele
que está preso provisoriamente não seja afetado. Copiei. Vamos lá. Nós temos o seguinte, então, que ela deverá ser próximo ao convívio familiar, né, vamos dizer assim, próximo ao centro urbano. Próximo ao centro urbano. Fica melhor, fica mais organizada a ideia também. Lá na Lei de Execução Penal nós temos que essa cadeia pública ela deve obedecer àqueles critérios do artigo 88, aqueles requisitos básicos, que são a salubridade das celas e também a área mínima, né? Uma área que deva ser confortável para aquele que está preso provisoriamente, aquele que não foi condenado. Devemos lembrar que as comarcas deverão ter, no mínimo, uma por comarca. Uma por comarca. Vou colocar aqui assim, ó. No mínimo, uma por comarca. Aí, me perguntaram o seguinte, poxa, mas é possível a execução provisória da pena? Não, mas o senhor falou... Opa, mil desculpas a vocês, tivemos um problema aqui no nosso equipamento, mas vamos continuar, mil desculpas, coração. Estávamos na seguinte questão, execução provisória da pena. Eu vou puxar um quadrinho aqui ao lado para falar sobre isso. Nós temos o seguinte, nós tínhamos a seguinte situação, que a pessoa era condenada e cumpria a pena. Ok, até aí nós sabemos, beleza. Só que a pessoa podia ser, vamos dizer assim, na última instância condenado, né, sem mais recurso, então foi condenado. Mas nas instâncias inferiores a pessoa sofreu uma pena. Perfeito. Aí ela começa a cumprir a pena. Para isso, dávamos o nome de execução provisória da pena. Ok. Só que a jurisprudência fala o seguinte para nós. Não é possível a execução provisória da pena. Mas é possível haver prisão provisória? Sim, é possível haver prisão provisória. Temos um exemplo. Aquele cara, ele está, vamos dizer aqui é a condenação, mas aqui as instâncias inferiores, juízes inferiores, certo? E aí, aquele juiz, não estou dizendo que tem hierarquia aqui não, tá? Estou dizendo, vamos dizer assim, naquele organograma aqui, o juiz que está mais abaixo, os tribunais que estão abaixo, perfeito? Então, temos o seguinte, pessoal. Recebeu uma pena aqui, recorreu, recebeu outra pena, certo? A regra, recorrer em liberdade. Mas pode haver indícios, né? Preenchimento dos requisitos previstos onde lá? No artigo 312 do Código de Processo Penal, que fala sobre a prisão preventiva. E aí, em virtude disso, aquela pessoa vai ficar presa. É uma execução provisória da pena? Não, mas ela pode ser presa, perfeito? Por um lapso temporal definido pelo juiz. Então temos a execução definitiva da pena no caso de condenação, execução provisória de acordo com a nossa jurisprudência, não, mas há a possibilidade de prisão, continuar preso, né? Ele recebeu a decisão, mas a regra é liberdade, mas ele continuar preso em virtude do preenchimento daqueles requisitos da prisão preventiva prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal. Então fica ligado nessa dica aí, que é uma dica importantíssima. Então vamos finalizar lá mostrando outro quadro aqui também. Vou mostrar um quadro completo, fica melhor para vocês. Temos o seguinte, pessoal, que as penitenciárias servem para regime fechado, pena de reclusão. Nós temos a colônia agrícola, industrial ou similar para regime semiaberto.
casa do albergado para regime aberto, centros de observação para exames gerais, exame criminológico, hospital psiquiátrico, hospital de custódia e tratamento psiquiátrico para inimputáveis e semi-imputáveis. E temos a cadeia pública para presos provisórios e também para aqueles que estão cumprindo prisão civil. Ok? Ok? Volta para mim, volta para mim. É o seguinte, então, essas dicas são importantíssimas sobre os estabelecimentos. Não vejo dificuldade aqui, né? Mera leitura ali, um pouco de organização, fica show de bola para nós acertarmos todas as questões. Como eu falei anteriormente para vocês, eu vou postar esse vídeo agora e vou trazer outro vídeo para vocês também hoje sobre a execução das penas. Pena privativa de liberdade, pena restritiva de direitos, pena de multa. Temos também a possibilidade daquelas autorizações de saída, permissão de saída, saída temporária. Né? Então, nós temos muitas informações interessantes também para falar. Agora eu vou soltar esse vídeo sobre estabelecimentos para ficar bem separado e aí a gente continua a falar sobre as penas. Perfeito aí, pessoal? Até já já. Não perdermos a continuidade do vídeo, o link do vídeo vai aparecer aqui no alto, o card. E aí vocês clicam aí e já vão diretamente para o próximo vídeo, ok? Vamos tentar fazer dessa forma aqui.